E se eu te dissesse que talvez você nunca tenha feito uma escolha verdadeiramente sua? Que o seu eu decidi pode ter sido apenas o eco de hábitos, algoritmos ou heranças emocionais disfarçadas de vontade? A filosofia chama isso de problema do livre-arbítrio, a velha tensão entre liberdade e destino, entre autonomia e as correntes invisíveis do mundo. Os estoicos antigos, como Epicteto e Marco Aurélio, enfrentaram essa questão não apenas como um dilema teórico, mas como uma arte de viver. Eles viveram em tempos caóticos, guerras, escravidão, perda, política brutal, e ainda assim formularam uma ideia revolucionária. Não controlamos os eventos, mas podemos aprender a controlar como respondemos a eles. Hoje, em um mundo de notificações infinitas e ansiedades fabricadas, essa filosofia silenciosa pode ser a nossa armadura interior. Neste vídeo, você vai descobrir como esses antigos mestres podem te ajudar a retomar as rédeas da sua própria mente. Porque, no fim das contas, a verdadeira liberdade pode não estar em mudar o mundo, mas em mudar a maneira como você se posiciona diante dele. Uma nova lente para enxergar onde sua liberdade realmente começa e onde ela sempre esteve. Você tem mesmo controle sobre o que sente, pensa e escolhe? Ou apenas aprendeu a chamar isso de liberdade? Se essa pergunta te tocou, fique até o fim. Talvez ela nunca mais te abandone. A liberdade começa. Onde termina a ilusão de controle? Antes de avançarmos, precisamos de um pequeno mapa. Não desses mapas que mostram o mundo lá fora, mas um que nos ajuda a nomear o que acontece aqui dentro. Quando falamos em liberdade, falamos de autonomia, a capacidade de governar a si mesmo. O contrário disso é a heteronomia, quando o que nos move vem de fora. Opiniões, pressões, padrões. Toda decisão nasce de algo chamado intenção, uma direção silenciosa da nossa vontade. Mas essa intenção, muitas vezes, é cercada por coerções, emoções que nos empurram, expectativas que nos apertam. E há ainda algo mais sutil, a consciência pré-reflexiva. É quando já estamos agindo, antes mesmo de saber que decidimos. Como quem só percebe que está comendo quando a barra de chocolate já acabou. Por isso, neste vídeo, não vamos buscar respostas prontas, mas afiar perguntas que revelem quem está decidindo dentro de nós. Quando você diz "eu decidi", que parte de você exatamente fez essa escolha? Agora que temos as palavras, vamos até a porta por onde os estoicos entraram com suas tochas acesas. Quando tudo parece fora do controle, das manchetes à sua mente, é exatamente aí que os estoicos voltam a fazer sentido. E entre eles, dois nomes atravessam os séculos com o peso de quem viveu aquilo que ensinou. Epicteto, um ex-escravo com deficiência física que perdeu tudo, menos sua liberdade interior. E Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo antigo, imperador romano, que mesmo cercado de privilégios, lutava diariamente para governar a si mesmo. Eles viveram em extremos opostos da sociedade, mas chegaram à mesma conclusão. Liberdade real não depende da posição que você ocupa, mas da forma como você enxerga e responde ao que acontece. Em tempos de burnout, polarização e algoritmos ansiosos, talvez seja a hora de relembrar o que esses homens calmos escreveram em meio ao caos. Não são os fatos que nos perturbam. Você tem poder sobre sua mente. Vamos abrir agora o primeiro ensinamento, uma chave simples, mas poderosa, que pode mudar como você reage ao que parece inevitável. Tudo começa com uma distinção, uma linha traçada no chão da mente e uma pergunta quase brutal. Isso que está acontecendo depende de mim? Epicteto abre seu Encheiridion, ou Manual de Vida, com esta verdade fundamental. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Parece simples, mas essa é uma das ideias mais revolucionárias que você pode aplicar à sua existência. Segundo ele, estão sob nosso controle. Nossos juízos, nossas vontades, nossos desejos e reações conscientes.
Fora do nosso controle estão o corpo, a reputação, o que os outros fazem, o que os outros dizem e tudo o que é governado pela natureza ou pela sociedade. A liberdade, para Epicteto, não é estar no controle do mundo. É aprender a reconhecer onde o mundo termina e onde você começa. Imagina isso. Seu celular vibra às 22 horas com uma notificação inesperada. Você não controla o conteúdo que chegou, mas pode escolher se responde agora, amanhã ou nunca. Você não controla o trânsito parado, mas pode decidir respirar fundo, colocar uma música boa ou ruminar por 40 minutos. Tudo muda quando você percebe. A chave da liberdade não está nos fatos, mas na maneira como você os interpreta e responde a eles. Liberdade é saber onde termina o mundo e onde começa você. Mas será que tudo é tão preto no branco assim? E se houver uma zona cinzenta entre o que depende e o que não depende de mim? Epicteto também nos deixou pistas para isso. A divisão estoica entre depende e não depende de mim é poderosa, mas a vida raramente é tão binária. Muitos pensadores contemporâneos sugerem uma tricotomia, o que controlamos diretamente, como nossos juízos e reações, o que podemos influenciar, mas não garantir, como nossa saúde, um projeto ou a reação de alguém, e o que não controlamos de forma alguma, como o passado, o clima ou a morte. Essa terceira via é importante porque nos impede de cair em culpa exagerada ou em passividade espiritual. Imagine que você vai fazer uma entrevista de emprego. Você pode se preparar bem, organizar suas ideias, cuidar da sua postura. Pode até influenciar o entrevistador com uma conversa clara, mas você não controla se ele acordou de mau humor, nem se o cargo já tem dono. A sabedoria está em entregar o seu melhor, sem se aprisionar no resultado. Como diz o provérbio estoico, faça o que for possível, e se nada impedir, que seja bem feito. E se essa liberdade for ainda mais profunda? E se houver algo dentro de você que nunca pode ser tirado, nem por circunstâncias, nem por ninguém? Controle é preparo. Liberdade é soltar o resultado. Existe algo em você que ninguém pode tirar. Nem o caos, nem o desprezo, nem a morte. Epicteto chamou isso de prohairesis, a sua faculdade interior de escolha. Esse nome grego pode parecer complicado, mas o que ele descreve, você já sentiu. É o momento entre o que acontece e a sua resposta. Aquela pausa minúscula entre ouvir algo que te fere e decidir se vai ferir de volta. É o ponto de liberdade mais puro. O lugar onde você não é o que o mundo fez com você, mas o que você decide fazer com isso. Segundo Epicteto, não somos perturbados pelos eventos, mas pelos juízos que fazemos sobre eles. Esses juízos são chamados de fantasiae, impressões automáticas que chegam à mente. A liberdade começa quando você treina sua mente para não dar assentimento automático a essas impressões. Esse assentimento é o momento em que você diz: sim, isso é real. Sim, isso me define. Sim, vou reagir. Mas você pode escolher não dizer sim. Pode esperar, respirar, observar. Psicólogos chamariam isso de função executiva. Espirituais de vigilância interior. Epicteto chamou de liberdade. Mas Epicteto não foi o único a ensinar isso. Um imperador romano, escrevendo à luz de velas no meio da noite, também aprendeu a proteger essa liberdade. Vamos ouvir agora o que Marco Aurélio nos deixou. Imagine um imperador, cercado de batalhas, traições e decisões que mudavam o destino de povos. No meio disso tudo, ele escrevia para si mesmo. Não discursos, não ordens, mas lembretes íntimos, para não esquecer quem ele era e onde estava sua liberdade. Marco Aurélio, em suas meditações, nos oferece 4 hábitos mentais que sustentam o espírito em meio ao caos. Foco. Faça o que está diante de ti com justiça. A liberdade começa ao reduzir o mundo àquilo que está ao alcance da sua mão, não ontem.
Não depois, agora. Perspectiva. Veja tudo de cima. Distanciar-se dos problemas como quem sobe uma montanha. A raiva perde o tamanho quando vista do alto. Gratidão sóbria. Em vez de idealizar, reconhecer quem te formou. O estoico não se acha autossuficiente. Ele honra sua linhagem interior. Finalidade. Agir de acordo com a natureza, ou seja, viver com coerência. Agir com o coração limpo. Falar com o que é necessário. Parar quando for hora de parar. Mas Marco não parava na teoria. Ele treinava sua mente como quem treina um músculo, com práticas simples, repetidas e silenciosas. Vamos olhar para essas práticas agora, como imagens e não como regras. A mente que retorna a si mesma reencontra sua dignidade. O estoico não quer controlar o mundo. Ele quer lembrar quem ele é, mesmo quando o mundo o puxa para o esquecimento. Por isso, suas práticas são discretas, como fios invisíveis que amarram a alma à sua origem. Vamos passar por algumas delas, não como mandamentos, mas como imagens, que talvez encontrem lugar no seu dia. Premeditatio malorum. Imagine o que pode dar errado, não por pessimismo, mas para que a dor não te pegue de surpresa. Epicteto dizia: treine como um lutador, prepare-se para os golpes. Essa prática acalma o ego e prepara o espírito. Journaling estoico. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs, para si mesmo. Ele não escrevia para o mundo, ele escrevia para não se perder de si. E você, já conversou com sua alma hoje? Memento mori. Você vai morrer. 3 palavras que não são ameaça, mas um lembrete de que o tempo é sagrado. Lembrar da morte é viver com mais propósito e amar mais antes que acabe. View from above. Imagine-se fora do seu corpo, da sua casa, do seu país. Veja o planeta girando. E então volte, com menos drama e mais clareza. Simpatia. Você é parte de um corpo maior. Os estoicos chamavam isso de simpatia, a interconexão com tudo o que existe. O que você sente, o mundo sente com você. E vice-versa. Cláusula de reserva. Ao planejar algo, diga a si: farei isso se nada impedir. Isso te prepara para agir com vontade e aceitar com sabedoria. Essas práticas não nos tornam invencíveis, mas nos lembram de uma verdade esquecida. Você não precisa reagir ao mundo. Você pode responder com presença. E essa diferença muda tudo. Você já se sentiu ferido por algo que alguém disse, e depois percebeu que o que te machucou não foi a frase, mas o que você acreditou sobre ela. Epicteto ensina: se alguém te insulta, lembra que ele não insulta você, mas a imagem que tem de você. Em outras palavras, o problema não é o que o outro diz, é o que você faz com isso por dentro. Marco Aurélio reforça: não permita que a opinião de outro se torne sua tirana. O estoico não é insensível, ele sente, mas não entrega o próprio valor na mão de ninguém. Nas redes sociais isso vale ouro. Comentários maldosos, comparações com vidas editadas, silêncios que doem mais que palavras. A prática é uma só. Antes de reagir, examinar. Isso me define? Isso diz algo real sobre mim ou sobre o outro? Às vezes, o maior ato de liberdade é simplesmente não responder. E se essa prática não servisse apenas para lidar com os outros, mas também para lidar com o que sentimos dentro? Vamos falar sobre emoções e como a filosofia pode transformá-las sem reprimi-las. O outro pode dizer o que quiser, mas quem decide o que isso significa é você. Quando se fala em estoicismo, muita gente imagina frieza, gente que não sente, que não reage, que reprime tudo. Mas isso é um mito. Os estoicos sentem, mas eles aprendem a não ser governados pelo sentir. Eles chamavam os impulsos desordenados de patos, paixões que nos tomam como uma tempestade. O que eles buscavam era outro estado, eupateiai, bons afetos.
emoções guiadas pela razão, enraizadas na virtude. Em linguagem moderna, seria como praticar regulação emocional, metacognição e distanciamento saudável do impulso. Imagine, você sente raiva. Ela chega como uma onda quente. O impulso diz, grita, responde, ataca. Mas você respira, dá nome à emoção, espera a onda passar. Isso não é reprimir, é reeducar. Marco Aurélio escreveu, a alma se torna invencível quando se recolhe e observa. Você pode sentir tudo, sem ser arrastado por nada. E isso talvez seja a mais rara forma de liberdade. Se conseguimos aprender a observar as emoções, podemos aprender também a viver no tempo certo. E esse tempo nunca é o passado, nunca é o futuro, é o agora. A liberdade não mora no futuro, e muito menos no passado. O estoico sabe, o agora é o único lugar onde algo pode ser feito. Marco Aurélio escreve, limita-te ao presente. Parece simples, mas é raro. A maioria de nós vive entre dois fantasmas. O passado, com suas culpas e repetições. O futuro, com seus medos e projeções. O resultado? Ansiedade, pressa. Um corpo presente com uma mente ausente. Mas e se hoje você pudesse se posicionar a partir do que está à sua frente, sem carregar o que já foi e sem se assustar com o que ainda não veio? Talvez a única alavanca real que você tem esteja na decisão mais simples: como viver o próximo minuto. Mas viver no presente não é negar o destino, é se alinhar a ele com dignidade. Vamos agora falar sobre liberdade, destino e fé. O tempo do espírito é sempre o agora. Muita gente acha que acreditar no destino é o mesmo que abrir mão da liberdade. Mas para os estoicos é exatamente o contrário. Eles chamavam isso de amor fati, amar o que acontece. Não porque tudo é bom, mas porque tudo pode ser bem vivido. A liberdade, nesse contexto, não é dizer isso não devia estar acontecendo. É dizer, já que está, o que posso fazer com isso? Epicteto dizia que o mundo é como uma peça de teatro. Você não escolhe o papel, mas escolhe como vai interpretá-lo. Marco Aurélio reforça, o que o destino te trouxe foi tecido contigo. Isso não anula o seu poder de escolha. Isso dá propósito à sua ação. Fé, aqui, não é crença cega. É confiança ativa, é remar com firmeza, mesmo sabendo que o rio tem sua corrente. E é nesse palco que a vida real acontece, não em grandes decisões épicas, mas nas pequenas escolhas do cotidiano. Vamos agora observar onde tudo isso encontra o mundo real. Você não controla o papel, mas pode escolher a atuação. A filosofia não vive apenas nos livros. Ela acontece no momento em que você desbloqueia o celular, no instante em que alguém te corta no trânsito, no silêncio constrangedor de uma reunião. É no cotidiano que descobrimos onde está a nossa alavanca. São 23 horas. O celular vibra. Pode ser trabalho, pode ser fofoca, pode ser nada. Você não controla o toque, mas pode escolher se entrega sua mente àquela luz ou se guarda o presente para si mesmo. O carro não anda. Buzinas, calor, pressa. Você não controla a fila de metal, mas pode escolher entre a fúria ou uma música que transforme aquele tempo em pausa. Uma frase jogada em voz alta, ou um comentário ácido na internet. Você não controla a língua alheia, mas pode se perguntar, isso diz algo sobre mim, ou apenas sobre quem falou? A liberdade não grita, ela sussurra. Escolha a sua resposta. Mas nem tudo é simples. O estoicismo também tem limites e críticas. Precisamos olhar para eles de frente, para não transformar sabedoria em caricatura. Nenhuma filosofia é perfeita, e o estoicismo também tem seus riscos. Alguns críticos dizem, mas se aceito tudo como está,
Não corro o risco de me tornar conformista? De engolir injustiças sem reagir? É uma pergunta justa. A resposta estoica não é resignação, mas distinção. Aceitar os fatos não significa aceitar as injustiças. Eu não controlo a existência da injustiça no mundo, mas posso escolher denunciá-la, agir contra ela, influenciar o que está ao meu alcance. Outro risco: confundir autocontrole com repressão emocional. Um estoicismo mal entendido pode virar frieza, isolamento, até gaslighting interno, aquela voz que te culpa por sentir dor. Mas os verdadeiros estoicos não negavam a dor. Eles buscavam não ser destruídos por ela. Por isso, o estoicismo não é armadura contra a vida. É uma lente para atravessá-la. E toda lente precisa ser usada com consciência, para não distorcer aquilo que deveria iluminar. Chegamos ao ponto final dessa jornada. A pergunta com que começamos ainda ecoa, mas talvez agora ela tenha mudado de forma. Vamos fechar o círculo. Começamos este vídeo com uma pergunta. Você já pensou se realmente tem livre-arbítrio? Depois de caminhar com Epicteto e Marco Aurélio, talvez a questão não seja se somos totalmente livres ou totalmente determinados. Talvez a liberdade seja um grau, um espaço estreito, mas precioso, entre o que acontece e o que escolhemos fazer com isso. Epicteto nos ensinou a guardar a prohairesis como um templo secreto. Marco Aurélio nos lembrou de focar no presente e agir com coerência. Entre destino e escolha, entre dor e resposta, existe um ponto de dignidade que só você pode ocupar. A verdadeira liberdade não é dominar o mundo, é não entregar sua alma ao acaso. E quando você descobre isso, a pergunta já não é: eu escolho? Mas sim: quem em mim está escolhendo agora? Essa é a pergunta que não termina. E talvez seja aí que a filosofia começa. A liberdade não é ter o mundo nas mãos, é não deixar o mundo tirar o que mora dentro de você. Se essa jornada te fez pensar diferente, deixa um comentário. O que em você está escolhendo agora? E se quiser continuar explorando essas perguntas comigo, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo.